Amém? Aleluia. Tem como apagar pelo menos 2 luzes de lado para ficar mais o clima melhor? Tem como apagar outra, não deixar só a do meio, apagar a do meio? Aleluia. Curve sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Pai, por a noite de hoje, Senhor. Te agradecemos, Pai, por cada palavra, Pai, que será ministrada aqui essa noite. Não faça, meu Pai, a minha vontade, mas faça a Tua vontade, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Pai. E alcance, Pai, os nossos corações com a Tua palavra. Obrigado, Pai, por esta noite. Espírito Santo, nós te convidamos essa noite para fazer parte dessa ministração. Sem você, Espírito Santo, nós não vamos fazer nada, Senhor. Mas com o Espírito Santo nós conseguimos. E em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém? O grupo de louvor pode sentar. Olhe para seu irmão e diga: você está bem? Não diga com fervor: você está bem? Se ele fosse te dar R$100, você olhava para ele agora? Será? E sempre como eu falo isso aqui, né? Eu digo: se debaixo da tua cadeira tivesse R$100 pregado, o que é que você faria? E com a mesma expectativa que você está de passar a mão debaixo dessa cadeira, esteja a mesma expectativa para ouvir a palavra. Porque eu sei que a expectativa está grande de passar a mão debaixo da cadeira. Porque R$100 ele vai nos motivar, vai ou não vai? Eu nunca vi alguém ganhar R$100 e sair chorando, eu nunca vi. A não ser para ir pagar uma conta. Mas rapaz, eu vou ter que gastar para pagar uma conta, né? E irmãos, graça e paz, boa noite para vocês. E o pastor Roberto tinha falado para mim há alguns dias para eu ministrar, e quando ele falou a palavra que eu ia ministrar sobre o quê, eu fui para o quarto e disse assim: Senhor, está nas tuas mãos. E eu quero ler algo para vocês aqui. Eu coloquei assim, ó: hoje vamos falar sobre uma das identidades de alguém que tem uma vida cristã. Ou seja, alguém que tem uma vida cristã com Deus, ele precisa ter essa identidade. Assim como nós temos uma identidade para a gente se apresentar diante das pessoas, diante das autoridades, nós também temos identidades espirituais para nós se apresentar diante das dificuldades. Então, sem a identidade, você não tem como se identificar. Você pode até falar quem você é, mas diante de uma blitz, só não vale falar quem você é. Você tem que provar quem você é. Amém? Então, isso diante do mundo espiritual também. Às vezes as pessoas estão passando por uma situação e elas têm algumas coisas na vida dela que eu estava pensando: meu Deus do céu. Algumas pessoas, elas têm moto, ela tem a moto está em dias, ela sabe andar de moto, mas quando ela é parada na blitz, ela não consegue passar, porque ela não tem habilitação, ela não está habilitada para passar por aquela blitz, ou seja, ela não tem o direito de passar por ali. Algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente estamos fazendo para Deus, a gente estamos orando, a gente estamos louvando, a gente estamos vindo para os cultos, a gente estamos fazendo o máximo para Deus. Mas você sabia que existem coisas na nossa vida que quando chegamos numa blitz do diabo, a gente não consegue passar? O diabo às vezes faz uma dificuldade na tua casa, na tua vida, e quando chega naquela blitz do diabo, o diabo diz: cadê a habilitação? E que habilitação é essa? Às vezes você está na igreja, você está orando, você está buscando a Deus, mas quando você chega em casa, você perde sua habilitação. Como é que você perde sua habilitação? No mundo aí fora, você perde a sua habilitação quando passa correndo na frente de uma polícia, quando começa a empinar a moto. Isso é o natural. Mas a habilitação espiritual você perde quando você começa a ir contra a palavra de Deus. Quando Deus pede para você fazer algo e você não faz algo. Quando Deus chama você para fazer algo e você se acovarda a fazer algo. E hoje a palavra, irmãos, é algo muito interessante, essa palavra de hoje, porque é uma palavra que algumas vezes ela parece que vai se acabando no meio cristão, e Deus precisa levantar pessoas fortes para começar a fazer isso. Hoje a palavra que vai ser dita hoje vai ser uma palavra sobre intercessão, oração, orar por alguém, buscar por alguém. Eu estava ali sentado, irmão, e Deus trouxe no meu espírito tantas pessoas que você não imagina, e elas gritavam mais ou menos assim: imagine só, pense em alguém da sua família que você vem orar. Pense nesse momento, o Espírito Santo vai mostrar a você uma pessoa da sua família, ou 2 ou 3, que você vai orar por ela. E eu escutava as pessoas falando assim: mãe, não para de orar por mim não, porque eu vou sair dessa. Pai,
Não para de orar por mim não, porque eu vou sair dessa. E assim o esposo gritando: mulher, não para de orar por mim não, que eu vou sair dessa. Agora o grito dessas pessoas não são o grito que eu fiz aqui. O grito dessas pessoas era o grito que eu dava quando eu chegava em casa e eu via a minha mãe de joelhos. Eu chegava bêbado, caindo, e eu colocava a moto, às vezes eu colocava um macaco, às vezes eu não colocava um macaco, ela caía por cima dela mesmo. E quando a primeira imagem que eu tinha, porque no caminho até chegar em casa eu tive muitos livramentos. Eu ia batendo de frente com a ponte lá de Brejinho, a última ponte que sai daqui de Brejinho para sair para cá. E quando eu ia batendo naquela ponte, eu fechei os olhos. Eu tenho certeza que se eu tivesse batido naquela ponta, eu não ia ver coisa boa não, irmão. E naquele momento eu fechei os olhos, eu senti algo empurrando a minha moto e eu passei. E eu cheguei em casa, coloquei o macaco da minha moto, e quando eu entrei para dentro de casa, eu vi aquela cena. A minha mãe ajoelhada na porta da cozinha, com véu na cabeça. Eu não entendia o que ela estava fazendo ali, eu não sabia o que era oração de intercessão, mas eu vi ela lá. E eu olhava para ela assim, e dentro de mim eu não dizia nada. Mas a forma que eu chegava já falava tudo. Eu preciso, mãe, de ajuda. Ela dizia: para de beber. Para de fazer isso, porque tu vai acabar morrendo. Para de fazer isso. Ela, sem entendimento, ela dava esses conselhos. E quando eu chegava, irmão, eu via a minha mãe de joelhos. E eu olhava para ela e dizia: obrigado, mãe. Eu não sabia dizer. Mas quando eu me deitava naquela cama ali, eu dizia: Senhor, eu sei porque eu cheguei vivo em casa. Nós somos frutos de intercessão de alguém. Você não está aqui por acaso não, meu querido. Quando eu estava lá no mundo, quando você não conhecia a Cristo, tinha alguém dentro de um ambiente desse falando assim: Senhor, vai buscar aquela alma. E sabe o que é interceder? Eu quero aqui falar para você. Aleluias. Aleluias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu coloquei uma dessas identidades que vamos falar sobre oração, que é um direito do filho e do pai. E o que é oração? Oração, de modo geral, é um diálogo do homem com Deus, ou o filho com o pai. Oração tem que ser um estilo de vida, de uma vida cristã. Aleluias. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês, que foi muita coisa que eu escrevi. Nós somos resultados de uma intercessão de alguém, irmãos. Oração de intercessão. A palavra interceder significa interpor, se ficar no meio entre duas pessoas com a ideia de reconciliar uma com a outra. Uma oração de intercessão é aquela feita em favor de outra pessoa, se colocando na brecha em alguém, com alguém ou por alguém, e pedindo a Deus pelo favor dessa pessoa. Quantas vezes minha mãe, ela não entrava na brecha. Eu não sabia o que era aquilo. Minha mãe estava lá de joelho, orando, e dizia assim: Pai, eu creio que ela dizia: Senhor, cuida dos meus filhos, não deixe nada tocar neles. E quantas vezes eu não fui para a festa e minha mãe falava: não vai para a festa não, não vai para a festa não, que lá vai dar alguma coisa ruim, não vai para a festa não. Mas eu acabava indo para a festa. E toda vez que eu chegava de uma festa, eu dizia: eu tive um livramento grande. Mas toda vez que eu chegava em casa, que abria a porta, eu via a mesma cena. Ela de joelho, orando por mim e pelos meus irmãos. Ela passou 29 anos. Intercessão, irmão, não é você levantar a cabeça e falar assim: Pai, cuida do meu filho, que meu filho vai vir para a igreja. Pai, cuida do meu marido, que meu esposo um dia vai estar aqui comigo. Não, não é só isso. É perseverança. Estar ali todos os dias, perseverando. Porque se a gente fosse interceder por alguém e olhar para o que ela faz, a gente parava de interceder por elas. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 18, versículo 23, abra aí para mim, por favor, Bruna. Aleluias. Gênesis capítulo 18, versículo 23. Começando a ler aqui, irmãos, antes disso, a Bíblia diz que Deus viu que lá em Sodoma e Gomorra estava muito pecado, estava se acabando tudo. E ia se descer um juízo sobre aquela terra, sobre aquela cidade. E agora Abraão, ele se aproximando, ele disse: destruirás o justo com os ímpios? Ele chega próximo de Deus, se colocando na brecha, e diz: Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade onde tem pessoas boas e onde tem pessoas más? E olha a resposta de Deus. Próximo versículo. Aleluia. Glória a Deus.
se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E agora Abraão, ele começa a negociar. Pode tirar, Bruno, por favor. Abraão começa a negociar com Deus. Aquela cidade não tem justos e tem ímpios, o Senhor vai destruir elas. Mas se tiver 50 justos, você ainda vai destruí-la? E Deus disse: não. Com as minhas palavras, não. Se tiver 50 justos, eu não vou destruí-la. Aí diz que Abraão, vamos dizer que Abraão vai saindo e ele pensa: mas não tem 50 justos. E ele volta: Senhor, mas se tiver 45 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus novamente diz: não, eu não vou destruir a cidade se tiver 40 justos, 45 justos. E Abraão vai saindo, eu acho que ele pensa: rapaz, não tem 40 justos, eu vou voltar lá de novo. Deus, se tiver 30, Deus diz: eu não vou destruir. E se tiver 20? Ele disse: eu não vou destruir. E você vê a perseverança de Abraão, querendo salvar aquela cidade. A Bíblia diz que Deus viu que o clamor daquela cidade estava muito pecaminoso, estava contra tudo aquilo que Deus tinha falado na palavra. Mas mesmo assim Abraão entrou no meio. Às vezes a gente precisa entrar no meio e se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero que o Senhor salve aquela alma ali. Pelos nossos olhos naturais, irmãos, pelos nossos olhos naturais, um traficante, um pedófilo, um ladrão, um estrupador, pelos nossos olhos naturais, irmãos, ele não tinha perdão. Pelos nossos olhos naturais, ele só existe perdão da minha parte e da sua, porque o amor de Deus está dentro de você. Você não consegue perdoar alguém se o amor de Deus não estiver dentro de você. Se você dizer que não, eu perdoei fulano e não tem o Deus dentro de você, eu quero te dizer que não é perdão, é sentimento. Você só consegue perdoar alguém realmente quando Deus está dentro de você. E agora Abraão, ele começa a orar por aquela cidade. E algumas pessoas é tirado daquela cidade, por causa que Abraão entrou na brecha. Eu quero dizer, meu irmão, hoje à noite nós fomos chamados para entrar na brecha, para que pessoas sejam salvas através da minha e da sua oração. Como eu falei no começo, tem pessoas, irmão, que você nem imagina. O modo dela falar, a maneira dela falar. Você pensa o quê? Quando eu caía, e eu estava alcoolizado, eu estava bêbado, eu estava embolando no chão. Quando eu chegava perto, o meu grito era esse. Eu chegava caindo perto de alguém que era evangélico, e meu grito era esse. Eu não podia falar, eu tinha vergonha de falar, ora por mim. Mas eu chegava caindo perto dessa pessoa. Ou então eu subia na calçada e ela vinha de lá para cá. E quando ela me via, ela parava e ela pulava para outra calçada. E quando eu subia na outra calçada, a pessoa descia e ia para outra calçada. Parece que nós estávamos brincando. E eu me sentava assim, eu dizia: meu pai, no dia que eu sair daqui eu quero ser diferente. No dia que eu sair daqui eu quero ver alguém caindo para lá e para cá, e eu ia até ele e falar assim: Jesus te ama. Eu quero ser diferente. Eu quero ser uma pessoa que Deus me impulsione para orar por outras pessoas. É tão fácil você levantar suas mãos dentro do quarto e falar: Pai, obrigado, Senhor, porque o meu casamento está sendo restaurado. Obrigado, Senhor, porque minha família está sendo restaurada. Obrigado, Senhor, porque o emprego está chegando na minha casa. Isso é muito bom, não estou dizendo que isso é errado. Mas algumas vezes nós esquecemos de orar por outras pessoas. Qual foi a primeira vez que nós entramos dentro do nosso quarto e falou: Pai, hoje eu não vou pedir nada, hoje eu só vou orar pelos outros. Isso está falando comigo também, não é só com você. Hoje eu vou tirar o dia só para me consagrar para outras pessoas. Hoje eu vou interceder só por famílias. Hoje eu não quero nada, Pai. E com isso você está ganhando, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E quando você está dando sua oração, está dando sua intercessão por outras pessoas, você está recebendo mais. Agora imagine só, uma criança, ela nasce e ela começa a ser adolescente, ela agora está na fase de adulto e ela começa a usar drogas. Mas alguém chamado dentro da igreja olha para aquela criança no meio da rua, vamos dizer que 99 das pessoas condenam ela. E uma pessoa só é levantada para interceder pela vida dela. Você já viu falar assim: mas rapaz, tantas pessoas boas morrem e aquela peste daquele cabo não morreu ainda? Tomara que mate ele. Eu quero te dizer uma coisa: tem pessoas intercedendo pela vida dele. Se não fosse alguém intercedendo pela vida dele, ele já tinha morrido, meu querido.
Ou você acha que não, eu vou largar tudo, hoje eu não quero ser crente, aí vai para casa. Você está pensando que quando você deixa de ser crente, ou deixa de servir a Deus, você acha que não há uma proteção em você? Ah, meu filho, há uma proteção do seu lado. Ah, mas ele não serve a Deus, meu filho. Ele pode até não servir a Deus, mas tem gente orando por ele. E quando você ora e diz assim: Pai, em nome de Jesus, anjos, vá proteger ele. Eu vi uma cena que o Espírito Santo me mostrou mais ou menos assim. Eu estava no local, e era festa, era luz piscando, era tomando cachaça. Isso foi tipo uma visão que eu tive. E na hora que o diabo veio para tocar na minha vida, que eu sentia isso dentro do meu espírito, eu vou morrer agora. E só escutei o grito no espírito: ei, vai para onde? E o diabo disse: vou pegar ele. Por quê? Ele está no meu território. Ele está fazendo aquilo que eu pedi para ele fazer. Ele está me servindo. Ele está no meu ambiente. Essa terra onde ele está pisando é minha. E Deus disse: e você está falando a verdade a primeira vez. Ele está pisando onde é seu. Ele está fazendo o que você quer. E nesse momento Deus abriu uma cortina e falou assim: ó, mas ela continua orando por ele. E detrás daquela cortina estava minha mãe de joelho. E Deus falava: mas ela continua intercedendo por ele. E por isso que você não pode tocar na vida dele. Pode acontecer o que for, mas na alma dele você não toca. Porque existem pessoas buscando por ele. Você já parou para pensar que você está aqui hoje porque alguém orou por você? Você pode ter tido uma escolha para estar aqui, mas você veio através de orações. Você não chegou aqui: não, hoje eu vou entrar ali na igreja, e você chegar perto de alguém: ô fulano, vem cá, procure uma pessoa no mundo que está na igreja hoje, e essa pessoa disser assim: eu fui para a igreja e nunca ninguém orou por mim. Não existe. Porque a igreja é para interceder mesmo pelas pessoas, orar por aquelas pessoas que estão perdidas, orar por aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas. E quando você vê a situação é mais ou menos assim: a minha mãe orando por mim, e eu chegava bêbado de noite, e meu pai saía de manhã para beber. E lá vinha meu pai. Quem manda aqui sou eu. Quem conhecia bem meu pai era Gilberto sabe disso. Gilberto estava até sentado no sofá. Uma vez eu me lembro, meu pai já faleceu faz uns 4 anos, eu acho que é mais de 4 anos. E Gilberto estava sentado no sofá, e Gilberto sempre foi meu amigo, sempre próximo. E meu pai chegou e disse assim: tá bom aí? E Gilberto disse: tá. Ele disse: tava. Vá-se embora. E eu ri muito com essa situação. O Gilberto sabe disso. E disse: tá bom aí? Tá. Tava. Vá-se embora. E Gilberto foi se levantando para sair. E eu disse assim: não, ele não sai daqui não. Se ele sair daqui, nenhum amigo seu entra. Aí foi conversar com o Gilberto: não, rapaz, é porque o pessoal vem aqui para casa e fica mexendo nas minhas coisas. Sabe o que é que o pai tinha? Nada. E ele dizia a Gilberto que o povo começava a mexer nas coisas dele. Amém? Só para quebrar um pouquinho o gelinho. E minha mãe quando estava orando pelo meu pai vinha. Ele vinha bêbado caindo, quando não era drogado. Ele levou uma queda de bicicleta, irmão, que isso aqui ficou roxo. O guidão da bicicleta bateu aqui, ele chegou em casa, arrastando a bicicleta. E eu disse: que foi isso? Ele disse: foi uma pisa que eu levei de 3 policial. E depois eu descobri que foi uma pancada no poste com a bicicleta. E minha mãe orava pelo meu pai, e meu pai chegava pior. Agora pensa como chegava pior. Enquanto mais minha mãe orava, irmão, meu pai chegava pior. 29 anos assim. 29 anos de idade. 29 anos. Minha mãe orava, meu pai chegava pior. No dia que minha mãe não orava pelo meu pai, ou não dobrava os joelhos pelo meu pai, ele chegava bom. Ele não bebia. Para você ver como é o sobrenatural. E quando ela dizia: pai, cuida do meu esposo, não deixa nada acontecer com ele, ele chegava pior. Chegava bêbado. Ele chegava, ele batia nela. Todo mundo, algumas pessoas conhecem a história. Ele batia nela, batia em nós. E eu quase, como criança, eu quase dizia: mãe, para de orar para o pai, porque toda vez que mãe está orando por ele, está ficando pior. Mas eu quero te dizer, queridos, pelo que você está passando, tem coisas na vida que nós passamos, não é porque merecemos passar, mas é porque precisamos passar para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Agora eu vejo isso como a história de José. José era o filho mais novo de Jacó.
Ele teve culpa de ser o filho mais novo? Não. Mas o pai agora gosta de Jacó. Tem um amor por ele e comprou uma túnica para ele. Ele teve uma culpa? Se o pai gosta mais dele, ele comprou uma túnica e deu a ele? Não. Agora os irmãos ficam com inveja de José. Aí José agora não merecia ser colocado dentro de uma cisterna. Merecia? Porque nasceu o mais novo? Não. Mas foi preciso ele passar para que os planos de Deus se cumprissem na vida dele. Agora José é vendido como escravo e está dentro do palácio. Agora José, dentro do palácio, está tomando conta de tudo para o rei. Agora a mulher do rei dá em cima de José. Aí José diz: não, eu não vou trair o meu Deus e nem o meu rei. Agora a mulher, ela forma uma cilada para José. E agora José é preso e jogado na prisão. Agora me diga uma coisa: José, ele merecia estar na prisão? Mas ele precisava passar para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida dele. E agora José vai para a prisão. E lá ele tem visões. E lá uma família na prisão se salva. Agora José volta para o palácio para ser governador. Agora me lembre, José. E o mais interessante que eu estava estudando, eu pensava que José era um homem barbado. Eu achava que José era um velho, porque o nome de José é velho. José, Abraão. Não é verdade? Tu vai para onde? Eu vou ali para doutor João. Eu já espero um velho. E quando diz assim, eu vou para onde? Vou para doutor Marcos. Quando eu cheguei lá, era um rapazinho com 19 anos. Ele disse: tu pensasse que era um velho? Eu digo: pensei. Então, irmãos, e quando ele disse José, eu fui estudar, José tinha 17 anos. Era o filho mais novo de Jacó. E agora José vem nessa trajetória, da onde ele teve o sonho. José disse que José teve um sonho, que os irmãos se curvavam diante dele. Aí nós aprendemos aqui no começo dessa história que a gente não pode contar o sonho a qualquer um não, irmão. Você não pode contar o seu sonho e sair contando a qualquer um não. E agora José, entre o sonho que ele teve e entre a realização do sonho, ele passou por algumas coisas que ele podia desistir. Ele podia entregar: não, eu não quero isso para a minha vida não. Mas ele tinha uma certeza dentro dele, que quando Deus falou, vai acontecer. Então o que foi que Deus falou dentro do teu coração? Se Deus falou para você através de um profeta, através da palavra, continua orando pelo teu marido porque ele vai estar aqui, continua orando pelo teu filho que ele vai estar aqui, você vai desistir para quê? Entre da onde Deus disse que seu filho estaria aqui, até ele estar aqui, no meio há um tempo. E esse tempo pode ser o tempo de José que você está passando. Eu estou orando e nada está acontecendo, parece que fica pior. Eu sei que você não merece passar por algumas coisas, mas você é preciso passar por algumas coisas para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Você acha que uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que serve a Deus, você acha que essa pessoa merece alguém vir, parar o carro dela e assaltar ela? Ela não merece, mas tem algumas coisas que a gente precisamos passar para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Você acha que Jesus, ele merecia passar na cruz do Calvário? Qual foi o pecado que ele cometeu? E quem me disser que Jesus veio a pulso está mentindo. A Bíblia diz que Deus, ele deu o seu único filho. Ele não deu empurrando não, Jesus veio porque ele quis vir. Amém? Agora, depois que Jesus veio à terra, até onde se cumpriu a minha e a sua salvação, teve luta. Teve intercessão pela gente, por nós. Não é você estar intercedendo pelo seu filho, você está intercedendo e quando você olha até o seu filho com um copo de cachaça na mão, mas parece que fulano não tem jeito. Não pode ter jeito para você, mas para Deus tem. Não pode ter jeito para mim, mas para Deus tem. E a oração de intercessão, irmão, a oração de orar por alguém, isso que é muito forte. Deus, ele te dá o direito de orar por alguém. Agora imagine só alguém, tem uma habilitação, que nem eu falei, tem a habilitação, tem a moto, e ele passa na frente da Blitz tirando onda. Porque a Blitz, ele olha para ele e diz, ele tem autorização de passar aqui quantas vezes ele quiser. Aí vem alguém que não tem habilitação, mas tem a moto e sabe andar. Aí para na Blitz. E quando para na Blitz, o rapaz disse, infelizmente você tem que procurar alguém habilitado para tirar sua moto daqui. Amém? Isso é como se alguém estivesse no pecado. Alguém que estivesse no pecado. Aí a mãe também está no pecado e começa a orar pelo filho.
Ô Senhor, tira meu filho das drogas. Ela toma cachaça também. Ou meu pai, tira o meu marido, meu esposo da prostituição. E ela na prostituição também. Ela está ali, ela está numa blitz de Satanás. Eles estão presos. Por mais que ela pede, o diabo diz: eu não vou liberar não, que você não tem habilitação não. Agora quando chega alguém que tem autoridade, tem habilitação, e diz assim: eu vim buscar o menino. Eu vim buscar o menino, eu estava intercedendo por ele, eu vim buscar ele. E agora ele vai sair da blitz do diabo. E naquele momento, o pessoal, quando chega no mundo natural, que quando chega um rapaz habilitado, aí a polícia olha a habilitação daquele jovem, olha assim e diz: você é habilitado e você tem direito de tirar a moto dele. E aquele rapaz monta na moto e sai. E os policiais não podem fazer nada. Assim mesmo é a minha e a sua oração de intercessão. A pessoa está lá nas drogas, na prostituição, está acabado com a vida, e você começa a orar intercedendo por aquela pessoa. Aí você vai orando, orando, e chega um punhadinho de anjo assim, no centro de macumba. Aí diz: vim buscar ele. Não, mas ele está rodando a baiana, ele está rodando a baiana, ele já é dono da casa, ele já está fazendo macumba aqui. Não, mas tem alguém intercedendo ali, mandou os anjos entrar e nós temos que soltar ele para ele sair. Assim mesmo é nós. Nós estamos aqui intercedendo por as pessoas, orando por elas. E por que não aconteceu nada com fulano? E por que nunca aconteceu nada com ciclano? Quantos livramentos teve? E fica ciente dentro de você que toda vez quando bate algo dentro de você, uma tristeza, nem sempre é com você. É o Espírito Santo te incomodando para orar por alguém. Rapaz, um dia desse eu amanheci tão... tempo desse atrás eu amanheci tão ruim assim, aquele negócio ruim. Fui trabalhar aquele negócio ruim. Eu digo: meu Deus, não morreu ninguém. Mas eu comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas. Do nada aquilo passou. E a sua mente diz: não, isso é sentimento, isso é porque acordou com um dia mal. Quem acorda com um dia mal é o diabo, irmão. E você começa a orar em línguas, e depois chega a notícia: fulano, eu tive um livramento tão grande, só tu vendo isso. E naquele momento o Espírito Santo te lembra: era para isso que eu estava te acordando, para orar. Nem todo sentimento triste dentro de você vem de você. Eu já senti uma compaixão, já senti a dor de um desprezo por alguém. E não foi fácil não, irmão. Eu chorei foi muito, foi pouco não. Eu olhar para alguém assim e começar a chorar. Eu comecei a sentir o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo. Eu começava a chorar por aquela pessoa. E Deus estava pedindo para mim orar por aquela pessoa. E quando a gente chega num ambiente, seja na rua, em qualquer lugar de trabalho, onde seja, que você vê alguém na rua, que senta aquele algo dentro de você para dar um abraço naquela pessoa, interceder pela vida daquela pessoa, não é de você, é de Deus guiando você para orar por ela. Tem tantas pessoas no mundo precisando da nossa intercessão. Precisamos das nossas orações para que elas estejam aqui um dia. Tem muitas pessoas nos acompanhando na mídia, você nem imagina. Você pode entrar no Facebook da igreja, eu falo direto com o pastor David, sabe disso. Você pode entrar direto no Facebook da igreja, aí está lá 50 fotos da festividade, mas lá tem 2 curtidas. Aí você diz: mas rapaz, só curtiram 2 pessoas, só compartilhou uma. Não se preocupe com isso não, querido. Tem casas lá no sítio que eu vou mais um menino, e quando eu chego lá, ele diz: vocês são evangélicos, né? Nós somos. Ah, tu é de qual igreja? Eu digo: Igreja Verbo da Vida. Aí eles não conhecem o Verbo da Vida, eles falam: é a igreja do pastor Roberto, né? Eu disse: é do pastor Roberto. Ele disse: eu acompanho vocês pelo Face. Mas são pessoas que não sabem curtir, mas são pessoas que sabem ver, pessoas que estão acompanhando a trajetória. E se você for para um dia para um sítio e falar assim: eu sou da igreja tal, ele sabe: eu me lembro, eu vi você, eu estou te conhecendo de algum lugar. Eu digo: é do Face da igreja, porque eles estão lá observando a gente. E porque a gente não estamos intercedendo por essas pessoas, orando por essas pessoas, buscando por essas pessoas. Existem tantas pessoas, irmão, aí no mundo, trancadas, aprisionadas. Como eu falei, o meu grito era eu chegar bêbado em casa caindo mesmo. Enquanto mais bêbado eu chegava, eu tinha vontade de falar: mãe, ora por mim. Mas o diabo, ele trancava aquilo dentro de mim e eu não conseguia falar. Ou você acha que quando eu ia para uma festa, e dizia: oxalá, quero saber de Deus, homem. Irmãos, eu ia para uma festa, andando, e dizia assim: tomara que mãe esteja orando por mim. Tomara que mãe esteja orando por mim. Estava bêbado rodando, digo: na hora de voltar para casa, digo: tomara que mãe esteja orando por mim. E quando eu chegava, a mesma cena, quando eu abria, de joelho orando por mim. O meu pai, enquanto mais orava, pai ficava pior. Mas foi 29 anos sem desistir. Pai, salva aquela alma. Pai, salva aquela alma. Não importa da maneira que ele chegue,
Importa é que ele chegue. Você está em casa orando por seu filho, pelo seu esposo, por alguém da família. Pai, em nome de Jesus, Pai, salva aquela alma, cuida, Pai, daquela alma, protege aquela alma, Senhor. Eu declaro na vida daquela pessoa, Pai, proteção divina, Pai. Aí chega o seu filho bêbado. Isso é um cão, já chegasse bêbado, foi? Você orou para ele chegar e não disse como ele chegar. Então quando a gente ora por alguém, para salvar alguém, não importa como é que ela chegue aqui. O que importa é que ela chegue aqui. E meu pai foi 29 anos, minha mãe orando por ele, cada vez pior, como eu falei para vocês. Aí agora na mesa do UTI, eu, meu pai e eu. E agora eu olho para a cara do meu pai e lembro da minha mãe, 29 anos. E na hora que eu olho para o meu pai, algumas pessoas sabem dessa história, eu olho para o meu pai e quando eu vou perguntar a ele se ele quer aceitar Jesus como seu único salvador, a enfermeira da UTI diz: ó, acabou o horário, sai. E eu saio. E a segunda vez que eu volto, no outro horário, só quem queria entrar era eu. Deus me levou para lá. E quando eu olho para o meu pai, ele diz: Tiago, olha aqui o que é que tem debaixo de mim. E quando eu levanto ele, eu só vi sangue. E eu olho para o meu pai e eu com vergonha de perguntar se ele quer aceitar Jesus como o único salvador da vida dele. E eu olho para ele e quando eu vou perguntar, a enfermeira disse: acabou o tempo. Porque lá na UTI não é que nem a sala as verde e azul, não é não. Na sala verde você fica: acabou o tempo, daqui a pouco eu saio. Daqui a pouco eu saio. Elas vão tolerando, mas na UTI não, acabou o tempo, eles botam para fora. Não tem nem minuto mais nem menos não. E eu pego, sentado no banco daquele hospital, eu disse: pai, me dá a oportunidade de eu ir lá. E Deus me deu a última oportunidade. E eu sabia dentro de mim que Deus falou assim: olha, a última oportunidade é sua. E eu cheguei na cama do meu pai. E eu fiquei. Todo mundo sabe que na UTI no máximo ali é 5 minutos, 15 minutos, no máximo estourado. Porque não pode ficar aglomeração. Eu digo a você, eu passei mais de meia hora lá dentro. E nenhum enfermeiro me viu lá dentro. Não sei como foi que aconteceu, mas não me viu, não me conseguiram. Botaram todo mundo para fora. Eu parecia um médico, mas meu pai. E eu conversando com ele conversando com eu. E o diabo disse: tu vai perguntar? Tu vai perguntar? E o diabo colocando vergonha na minha cabeça. Eu estava afastado da igreja, mas eu sabia da verdade. Lembre-se disso: quem se afasta da igreja, mas a verdade ela leva. Pode se afastar da igreja, mas a verdade ela leva. E naquele momento, irmãos, eu estava ali na frente do meu pai. E eu com vergonha, eu disse: pai aceitou Jesus como o único salvador? Ele disse: aceitei. Quando ele disse isso, irmão, parecia o inferno em cima de mim. O que foi de enfermeiro que me enxergou e botou eu lá para fora foi grande. Ele está fazendo o que aqui? Ele está fazendo o que aqui? Foi a única pergunta que eu escutei do meu pai. Aceitei. E eles me pegaram. E quando eu fui passando na porta daquele hospital, saindo da UTI, Deus falou para mim: não olhe para trás. A missão da sua mãe foi cumprida. Não olhe para trás. E você pensa que não deu vontade de fazer assim, não? Deu vontade. Deu muita vontade. Mas na hora que eu fui olhando, veio uma palavra no meu coração: não seja como a mulher de Ló. E o diabo disse: tu não vai virar estátua de sal? Eu digo: a mulher de Ló, para mim não importa se ela virou estátua de sal. Para mim, ela desobedeceu. O problema não foi a estátua de sal. O problema foi a desobediência dela. E naquela hora que Deus falou: não olhe para trás. E eu me segurando para olhar. E quando eu passei pela porta da UTI, ainda deu vontade de voltar. Eu disse: eu não vou olhar para trás. E Deus falava dentro de mim: eu vou levar ele. Eu vou levar seu pai, que a missão da sua mãe foi cumprida. 29 anos orando por ele, intercedendo pela vida dele. E todo mundo sabia, algumas pessoas sabiam quem era meu pai. E quando eu me deitei naquele banco, eu dizia: pai, Senhor, obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor vai levar meu pai, mas eu quero ver primeiro. Eu quero ver. Eu era ousado. Deus era muito misericordioso para mim. Eu dizia: eu quero ver. Eu vou me deitar nesse banco, mas eu quero ver meu pai morto, antes da enfermeira sair por aquela porta e me avisar. E quando eu me deitei no banco, que eu cochilei, me lembro como fosse hoje, umas 9 e pouco da manhã, me acordei assustado, dormi no banco do hospital. E no sonho, eu vi o caixão dentro da minha casa, meu pai virado assim, tudo bem. Eu olhei no sonho, e no sonho aquela palavra dentro de mim: você não quis ver? Então está aqui. Agora eu vou lhe acordar e vou lhe mostrar o que vai acontecer. Tenha calma. E eu fui acordando um pouquinho, irmão, aquela imagem daquele caixão foi sumindo. E quando eu abri o olho, dentro do hospital, eu já tinha a confirmação dentro de mim.
A confirmação era tão grande, irmão, mesmo eu afastado de Deus, mas a verdade estava dentro de mim. Eu olhava assim, eu dizia, meu Deus do céu. Aí dentro de mim eu digo, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado. E minha irmã chegou, o que foi? Aí eu disse, pai, morreu. Mesmo antes da enfermeira chegar para dizer, porque eu já sabia. Ela, tu vai dizer uma coisa dessa, tu é doido? Eu disse, sei, porque aquele que eu vou servir de hoje em diante, ele me avisou que pai vai morrer. Que pai já morreu. E na mesma hora que ela chegou, que eu falei, chegou a enfermeira. Quem é família de José Teto Ferreira? Aí eu levantei a mão e disse, ele morreu, moça. Ela só não perguntou quem disse, para eu complementar. Ela só disse assim, venha olhar o corpo. E naquele momento eu comecei a lembrar de todas aquelas orações que minha mãe fez de joelho. Que ela dizia, Tiago, vale a pena. Ela disse, contava a todo mundo, eu orei, vim. Mãe não estava triste porque perdeu o marido não, irmão. Mãe disse, ele morreu, eu vou encher o bucho agora. Ela era com um prato de comida na frente do caixão. E dizia assim, deram remédio a ela? Eu digo, não deram remédio a ela não. Ela disse, eu vou comer comigo, que eu estou com fome. Eu acho que o neném chegou a ver isso. Ela já estou morrendo de fome. A mãe do meu pai dizia assim, agora tu ficasse bom, tu vai se aposentar, por isso tu estás feliz. A mãe dizia, eu quero lá saber de homem, ele já morreu, eu vou comer para não morrer. Que se ele morreu, se eu não comer, quem vai morrer sou eu. E ela estava feliz. Ela estava feliz, não é porque perdeu um marido, ela estava feliz porque ganhou uma alma para Cristo. E aquilo que ela vinha ter feito em 29 anos aconteceu. Não foi de um dia para a noite que ela orava e dizia assim, Senhor, liberta meu marido. E no outro dia ele dizia que quebrava o litro de cachaça e entrava em casa de paletó. Não foi assim não. Mas ela passou 29 anos perseverando. E Deus me deu essa frase hoje à tarde para mim. Não importa como ele chegue, o que importa é que ele chegue. Não importa como a pessoa que você está orando por ela está. Mas o importa é quando ela chega aqui, que ela vai mudar. O importante é você estar intercedendo pelas pessoas e não olhando o que ela está fazendo, mas olhando que tem um Deus que escuta a tua voz. Assim como grandes homens de Deus oraram, e Deus, a Bíblia diz lá em Neemias, se eu não me engano, diz que um homem sabe que a cidade dele está destruída, está acabando tudo com fome, e ele começa a orar a Deus por aquela cidade. E diz que a cidade começa a ser restaurada por causa de um homem que se levanta em oração para interceder por uma pessoa. Aí você diz, eu não sei orar. Orar é conversar com o Pai. E só tem direito de conversar com o Pai quem é filho. No mundo natural eu posso conversar com outro pai de outra pessoa, mas no mundo espiritual você só conversa com Deus se você for filho. E nós temos que ter essa mentalidade de interceder pelas pessoas. Amém? Fique de pé. Vamos interceder um pouco pelas pessoas. A pessoa que Deus colocou na tua mente, no teu coração. Comece a orar por ela, comece a clamar por ela. Não importa do jeito que ela esteja. Aleluias. Eu vi muitas vezes o que traz a nossa mentalidade hoje aqui, que vocês conhecem. Quando a gente vê, Talica não está aqui, mas quando a gente vê Talica aqui na frente, a gente sabe que ele bebia, a gente sabe que ele fazia aquelas coisas. Cadê? Ó, Talica está ali, ó. Talica está ali, fruto de intercessão de pessoas. Agora, quando pessoas olham para ele hoje, algumas pessoas lá fora falam assim, não vai conseguir não. Mas rapaz, muitos morreram. Salamaga, meu primo, morreu de cachaça. Meu pai morreu de cachaça. Primo do meu pai morreu de cachaça. Eu ia morrendo de cachaça. O pai do meu pai morreu de cachaça. Agora, quando as pessoas começam a interceder por outras pessoas, começam a mudar histórias, começam a mudar a vida. É um fruto de intercessão, Talica. É um fruto. Aleluias. Comece a interceder pela pessoa que tem no teu coração nesse momento. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que as nossas orações vão ser ouvidas. Nós sabemos, Pai, que coisas sobrenaturais vão acontecer, meu Pai, nesse momento, Pai. Nós sabemos que nós estamos intercedendo por vidas, Pai. Eu não quero saber a situação que elas estão, meu Pai, mas elas vão chegar aqui, meu Pai, nesse lugar. Eu sei, meu Pai, que pessoas precisam das nossas orações. Eu sei, meu Pai, que pessoas precisam do nosso clamor. Eu sei, meu Pai, que nós precisamos, Senhor, entrar na brecha, Pai. Nós estávamos lá no mundo perdido, e alguém teve a capacidade de bater no peito e falar assim: ele não vai morrer, ele vai viver, para que as coisas de Deus se cumpram na vida dele. E aquelas pessoas levantavam a mão. Aquelas mulheres, meu Pai, que estavam na igreja de joelho, e diziam assim: Pai, cuida daqueles jovens que estão lá fora. E essa oração de intercessão, meu Pai, chegou ao meu coração. E hoje eu estou aqui fazendo a Tua vontade. E aqueles que estão lá, Senhor, nós intercedendo pela vida deles, para ele estar aqui nesse momento e nesse lugar, Pai. Nós sabemos, Pai, que coisas sobrenaturais vai acontecer, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a oração de intercessão
vai acontecer algo sobrenatural. Não importa como vai começar, meu Pai, mas a palavra do Senhor diz que as melhores coisas, Pai, não é o começo delas, mas o fim delas, Senhor. Oh, radabracatiabra sorobro sorobrequetireba. Oh, ralabrava baba sorobrequetirebecantiorodabras. E charrala brava baba sorobro sorobrequetirebecantiorodabras. Oh, ralabrava baba sorobro sorobrequetirebecantiorodabras. Oh, ralabracacharraba baba sorobrequetirebecantiorodabras. Radabrava babas. Oh, ralabracochorebecetirebecantiorodabras. Valéria, radabraçorobequetirebecantiorodabras. Oh, ralabraçorobequetirebecantiorodabras, sorobrequetirebecantiorodabras. Oh, ralabraçorobequetirebecantiorodabras. Oh, ralabraçorobequetirebecantiorodabras. Aleluias. Ei, ralabraçorobequetirebecantiorodabras. Oh, ralabraçorobequetirebecantiorodabras. Ô Gilberto, vem cá, Gilberto. Aleluias. Oh, fica aqui na frente aqui. Oh, labraçorobequetirebecantiorodabras. Só guarda o que eu vou lhe dizer. Guarde no seu coração. Guarde no seu coração isso que eu vou lhe dizer. Você sabe que você é fruto de intercessão da sua mãe. Ele sabe um pouco da minha história, que eu andava junto com ele. E quando eu vim para a igreja, ele foi um dos caras que me respeitou. E ele dizia, segue em frente, vai isso mesmo. Tirava uma brincadeira aqui e acolá, mas dizia, vai em frente, siga em frente. E eu estava em casa orando, Gilberto. E fazia uns dias eu pedi a Deus qual seria o dia que eu ia passar isso para você. E hoje é o dia. Eu estava em casa orando e Deus mandava dizer assim a você: independente do que acontecer, você não pode sair mais da direção. Você não pode. E se eu estiver mentindo, você pode me falar. O diabo tem colocado na sua mente para você voltar a beber, para bagaceira de novo, novamente. É o diabo. Isso não é você, não é o diabo. Vai fazer tudo o que tu queres, pô. Estoura tua vida aí, esbagaça, faz, se importa não, joga tudo para cima. Mas assim como foi dita a palavra, interceda pela sua família. Continue intercedendo. Continue orando. Continue orando. E não é tempo mais de voltar para trás, cara. O diabo tem tentado te influenciar novamente para voltar para as novas práticas. Você está se segurando, você está como se fosse assim: rapaz, eu quero ir, mas tem algo dentro de você que diz assim: não vai. Esse não vai é o Espírito Santo dentro de você. Não volta. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Vai ficar gravado isso aí, pastor Roberto. Está gravado. Não volta. Se for possível, pega essa gravação. Não volta. É um alerta de Deus para a tua vida. Não volta. Segue essa caminhada. Segue essa trajetória. Não se importa quem vai falar, não se importa quem vai dizer, não se importa. Deus tem o melhor para você. O diabo está querendo, ele está vindo com uma bandeja. Eu vejo como o diabo tivesse com uma bandeja. Aqui, ó. Tudo que tu deseja está aqui, ó. Mas tudo que você precisa está na mão de Deus. Tudo que você deseja está aqui na mão do diabo. É o que você deseja. Mas tudo que você precisa está na mão de Deus. E a escolha é sua. Não sai da presença de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai, pela vida de Gilberto, Senhor. Obrigado, Pai, da força, Pai, da sabedoria, Senhor. Da sabedoria, Pai, sobre ele, Senhor. Da sabedoria sobre a família dele, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida dele. Aleluia. Pode sentar, Gilberto. Aleluia. Vem cá, Valéria e Daniela. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. É engraçado as coisas, Valéria. É engraçado as coisas. O que eu vou lhe passar foi o que eu vi no quarto. Eu orando no quarto, Deus me mostrou. E eu falava assim para Deus: Senhor, o Senhor está me mostrando isso para fortalecer ela. Fortalecer. E por que eu trouxe Daniela? É interessante que
Daniel não desceu para receber, mas para dar. Interessante o que eu vi lá no quarto. E eu vi você dizendo assim: Senhor, o tanto que eu oro, o tanto que eu faço, parece que fica só pior. Quanto mais eu oro, parece que fica pior. E eu falei aqui na ministração a vida de José. José, ele passou numa trajetória que ele não merecia passar. Foi preso, foi canaleado, foi vendido pelos irmãos, espancaram ele não precisava passar, ele não merecia passar, mas ele precisou passar para que os planos de Deus fossem cumpridos na vida dele. Eu vejo você como uma história de José. Você direto: Pai, eu não mereço passar por isso, mas você permanecendo. E tentativas do diabo dizer assim: nega esse teu Deus, nega essa tua visão. Olha o que teu pastor diz aí, ó. Cadê que aconteceu? E vontade de correr. E como foi dito na ministração, intercessão. Eu vi você foi arrancada da onde você estava por causa de oração, de intercessão. E eu via Daniele dizendo assim: Senhor, eu não aceito isso na vida da minha irmã. Eu não aceito isso na vida da minha irmã. E quando ela orava, ela gritava: eu não aceito, Satanás. Eu não aceito na vida da minha irmã e da minha família. Eu vou trazer um por um, mas eu não aceito. E ela começava a declarar, e Deus começava a te alcançar através da intercessão dela. E depois que ela alcançou você através da intercessão, Deus mostrava assim, ó: a partir daquele dia, ela não é mais irmã de Daniele, mas agora ela é mãe. Daniela agora não é mais irmã dela, agora ela é mãe de Valéria. E eu via dentro do meu quarto Deus falando assim: olha, tem algumas coisas que você não pode contar para todo mundo, você não pode desabafar com todo mundo. E por isso que Ele te deu não só uma irmã, mas te deu uma mãe, que Ele disse: confia nela, confia nela. Deus mostrava que você tinha coisas que era para confiar nela, mas você tem soltado para outras pessoas íntimas, mas não era a pessoa certa. Isso às vezes tem atrapalhado a sua vida com Ele, com Deus. A dúvida às vezes bate na cabeça, porque é pessoas que não sabem conciliar, não sabem dar um conselho. E cada vez que você ora, você diz: fica pior, como foi dita na ministração. Escute ela: parece que fica pior, não. Deus está alcançando sua família. Deus está alcançando sua família. Eu vi um dia, eu sei que você não vai ficar envergonhada por isso. Eu vi um dia, o seu esposo vinha na moto, e ele vinha para lá e para cá, para lá e para cá. E eu parei de longe e fiquei olhando, e Deus me deu uma visão no meu espírito. Ela está orando por ele. E não importa, assim como foi dito na ministração, não importa como ele chega, o que importa é que ele chega. Não importa como é que seu filho chega, o que importa é que ele chega. É resultado da sua oração. Aleluia. Dá um abraço nela aqui, irmã Daniela. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta família, Pai. Estenda as mãos para cá, por favor. Obrigado, Pai, por esta família, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu vejo essa mulher, Pai, o coluna, meu Pai, coluna da casa, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura, meu Pai. Restaura, Pai, a fé dessa mulher. Restaura, meu Pai, a obediência dessa mulher, Senhor. Aleluia, ela tem sido fiel contigo, Senhor. Ela tem deixado, às vezes, Pai, uma tempestade em casa, Senhor, mas vem para aqui para te adorar. Algumas vezes, Pai, ela sobe lá para cima, Senhor, e a carne diz: tu vai para aí ainda adorar Ele? E ela diz: eu vou, porque eu sei que todas as coisas Ele posso naquele que me fortalece. E em nome do Senhor Jesus, Pai, restaura essa família, restaura essa casa, Senhor. E a partir de hoje, Pai, cada intercessão, meu Pai, que ela fizer, meu Pai, ela vai ver mudança no lar dela. Ela vai ver, Pai, mudança, meu Pai, na casa dela, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu libero uma unção sobre a vida dela neste momento, Pai. Uma porção, meu Pai, uma unção sobre a vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba a unção, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Receba poder. Receba poder. Oh, receba poder. Oh, aleluia.
Aleluias. Ora da brava basura de que tira da. Ora la braçura e biquixiri na braça.